Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Este programa é dedicado aos efeitos da liderança de Donald Trump. Hoje falamos de eleições intercalares, faltam 72 dias e Donald Trump está no ponto mais baixo de popularidade deste segundo mandato, depois de várias primárias que deixaram sinais interessantes dentro dos dois países. É o nosso tema de hoje. Muito boa tarde aos três. Henrique, comece por si. 33% de aprovação tem Donald Trump neste momento. Depois destas primárias, ainda é possível traçar um cenário positivo para os republicanos em novembro? Boa tarde. Ainda é possível, até porque está muito em aberto. A tradição diria que o que seria de esperar eram umas midterms tipicamente negativas para quem está no poder. E não é ainda tão evidente que isso vá acontecer dessa maneira. Portanto, diria que ainda pode acontecer um resultado positivo para Trump. Por outro lado, Trump tem tido resultados melhores do que aqueles que as sondagens e que os estudos políticos costumam apontar. Portanto, este é um ponto prévio. Agora, eu acho que há três coisas anteriores às primárias que são importantes para olharmos. A primeira é a situação económica e política do país. E eu acho que Trump é confrontado com duas coisas. Primeiro, com o primeiro mandato, ou seja, há muita gente que votou Trump, não sendo MAGA, mas que votou Trump porque, apesar de tudo, olhava para a memória do primeiro mandato como sendo um mandato economicamente positivo. E este não é. Do ponto de vista económico, este não está a correr nada bem. Só para termos uma noção de valores, foi agora anunciado os valores da dívida com 40 bilhões. E nem sequer a velocidade de crescimento é brutal. Eu estava a olhar para os números e é qualquer coisa como aumentou mais de 3 bilhões, nós temos confusão com os trilhões e os bilhões, mais de 2 bilhões no último ano, e só 3% disso é que é por causa do esforço de guerra. Ou seja, há um prejuízo na economia, em termos de inflação, em termos de dívida, que é esta administração. Portanto, primeira coisa. Segunda coisa é... Politicamente, é impossível que quem votou MAGA naquela ideia de não queremos guerras internacionais olhe para isto e diga isto está a correr lindamente. Porque podem achar que a Venezuela correu bem, o Irão, não há nenhum critério a partir do qual alguém consiga dizer isto está a correr lindamente, porque não está. Não há nenhum critério razoável. Portanto, segundo problema. Portanto, isto do ponto de vista da situação política e económica. Segunda questão que eu acho que vai ser muito importante e que eu acho que se tem que prestar atenção. Eu não estou absolutamente convencido que seja de excluir dúvidas sobre a normalidade democrática do processo eleitoral nestas eleições. Porque acho que o que aconteceu com o ICE aqui há uns meses foi um indicador da utilização pelo Governo Federal do ICE para amedrontar populações. E foi feito escolhendo especificamente estados certos. E, portanto, não me parece impossível que haja algumas intervenções da administração para tornar difícil a eleição, o processo eleitoral, em sítios que sejam negativos para o Presidente e que, se não correrem dessa maneira, possa melhorar os resultados. Portanto, segundo aspecto. O terceiro aspecto é este, que é o da popularidade do Presidente. Está com uma popularidade muito baixa e o próprio, ainda ontem, dizia na campanha da irmã do senador Graham, dizia: votem em mim, isto é, pensem que sou eu que estou no boletim. Portanto, é o próprio que diz, esta campanha, estas eleições são sobre mim. Bom, ele tem uma popularidade extraordinariamente baixa. Poder-se-á dizer, bom, mas os democratas não têm ninguém equivalente. Mas é normal, agora há aqui duas coisas, e termino aqui. É normal, nas midterms, não haver ainda uma evidência de quem é que vai ser o candidato da oposição. Isso é normal. O que é estranho desta vez é que o Partido Democrata está mais fragmentado e, sobretudo, estão a aparecer mais figuras não usuais na política democrata. Nomeadamente uma coisa que antigamente era um insulto. Nos Estados Unidos, durante anos, na política americana, dizer a alguém é um socialista era um insulto. Neste momento, no Partido Democrata, quem se apresenta como socialista estão a ter bons resultados. Preciso notar, estão a ter bons resultados nas zonas que são muito democratas.
Portanto, não há nenhum indicador de que vão ter bons resultados depois no resto do país. Eu estou convencido do contrário. Não, há indicadores de eleições anteriores do contrário. E não sabemos ainda, mas está a transformar, eu acho que essa é que é a história por enquanto, está a dizer aos eleitores, sobretudo àqueles que possam estar indecisos, que o Partido Democrata se pode estar a transformar. E isso pode jogar muito contra o Partido Democrata. Mas não há um candidato democrata único no boletim de voto, enquanto que o Presidente Trump está a dizer eu estou nestes boletins de voto todo. E, portanto, vamos ver o que é que isso acontece. Ana, há aqui uma curiosidade particular, é que parece que os democratas passaram à frente quando se pergunta aos americanos em quem é que confiam mais para gerir a economia, e essa era a grande vantagem de Donald Trump. Está a perdê-la? Não só na economia está a perder essa vantagem, mas também em outros assuntos, nomeadamente imigração, há um efeito de contágio. Quando um problema que era uma altíssima prioridade do eleitorado parece estar resolvido, como é o caso do controle da fronteira, da imigração pode haver mais polémicas sobre a atuação do ICE. Parênteses, de tudo aquilo que o Henrique disse, a única coisa que eu discordo será a possibilidade de haver milícias presidenciais a tentar amedrontar determinadas populações para sair para ir votar. Há outros mecanismos que se calhar a administração, nomeadamente legais e através de tentar condicionar a quantidade de dias que pode haver como voto antecipado ou também questões de identificação nas urnas, aquilo que a pessoa tem de apresentar no ato eleitoral, mas não me parece que chegue a esse extremo. Mas de resto, relativamente àquilo que o Henrique disse, eu penso que é uma avaliação certa do que está a acontecer. Relativamente à economia, Donald Trump está a ser prejudicado por duas razões. Primeiro, pelas próprias expectativas do primeiro mandato, tal como o Henrique disse, e também daquilo que ele prometeu em campanha, como resultados. E sabemos que, mesmo que ele tivesse prometido a diminuição de preços, e em alguns casos essa diminuição tem-se verificado, em alguns produtos de supermercado ou alguns produtos farmacêuticos tem-se registrado uma evolução depreciativa, ou seja, deflacionária mesmo, a grande questão é que as contas que as famílias pagam vão muito além de alguns produtos seletivos. E, por exemplo, o acesso a combustíveis baratos é algo que os americanos valorizam especialmente. Eles tiveram um aumento de preço de petróleo, de combustível, sendo certo que eles... Eu estive agora nos Estados Unidos e eu, para encher o meu tanque, paguei metade do que eu pago aqui em Lisboa. Ou seja, eu paguei 45 euros, quando aqui era 90 e tal euros que eu pagaria exatamente a mesma quantia. Mas mesmo assim... mais alto ao que eles estão habituados. Exato, e mesmo assim eles têm os americanos, como eleitorado, são exigentes àquilo que é a percepção do seu crescimento económico, porque é uma comunidade política muito assente na capacidade de mobilidade social e de mobilidade ascendente económica. A pessoa tem uma determinada condição económica, mas tem um caminho claro para poder melhorar as suas condições para si próprios e para a sua família. E aquilo que é essa filosofia está muito dependente do progresso económico que se vê a cada ano. E ao contrário daquilo, era algo que eu e o João discutimos muito relativamente aos argumentos que Biden referia, que aqui para nós não era Biden. Isso é outra discussão que eu tenho. Eu acho que, para quem está preocupado naquilo que foi a experiência democrática no sentido político, não no sentido partidário, da administração Biden, parece-me claro que a maior parte da administração, quem estava verdadeiramente a expressar o poder executivo não era quem tinha sido eleito, que era Biden, mas um politburo ali, determinadas pessoas, que era o nome que supostamente davam na Casa Branca e que a maior parte da população americana não sabia verdadeiramente quem é que estava por detrás das decisões que supostamente deviam ter origem num processo democrático. Mas isso é uma outra parte. Mas uma coisa que eu criticava muito Biden era ao referir que, e agora critico abertamente Trump, porque ele está a utilizar o mesmo argumento, que é a percepção que as pessoas estão a ter da condição económica do país está errada. Aquilo que eles sentem, os números não indicam. Primeiro, os números indicam. Qual é o Luís Montenegro da comunicação de crise? E agora, abro outro parênteses, é a minha convicção científica, vá lá, de que em questões de economia, qualidade de vida, em questões também de acesso à saúde e como é que está o estado da saúde ou da educação, e em questões da imigração, quem é soberano são as populações, é o eleitorado, por ordem de princípio, não só politicamente, mas quem tem a verdadeira concepção da realidade. Quando políticos ou comentadores dizem mas os números apresentam isto e a vossa percepção é porque vocês são ignorantes ou burros ou estão a ver mal, são percepções, os políticos e os comentadores normalmente é que estão errados, porque os números, com grande probabilidade, estão incorretos, estão a ser mal interpretados, estão a ser descontextualizados, em última análise podem ser manipulados, e são as pessoas que pagam as contas é que sabem com mais facilidade ou menos dificuldade
ou mais dificuldade a pagar as suas contas. As pessoas, a classe média, quem vive na realidade da sua própria vida, sabe avaliar verdadeiramente o estado da economia. Até porque muitas vezes o crescimento económico não é disperso, não está distribuído em termos de qualidade de vida de forma expansiva. Pode-se concentrar num crescimento económico muito assente naquilo que é o crescimento das empresas tecnológicas. Só um número restrito de quem faz parte da elite económica é que poderá ver mais esse crescimento económico a ter verdadeiramente impacto. Agora, fecha parênteses. Relativamente a Donald Trump, quando ele diz que a situação económica está melhor do que, principalmente depois da grande crise inflacionária de Biden, ou que anuncia vários trilhões de investimentos de empresas que vêm da Arábia Saudita ou de outros, mas depois as pessoas não sentem, não veem as fábricas a serem construídas, não veem naquilo que é a construção e criação de emprego esses investimentos a surgirem efeito, é porque a política não está a funcionar. Acresce isso exatamente aquilo que o Henrique estava a dizer. Houve consequências económicas que eram expectáveis, mas que Donald Trump não anunciou e não explicou, e na campanha, com certeza, não disse que seria uma possibilidade, que fez com que o conflito no Irão tivesse a produzir impactos económicos. Por mais que a pessoa considere esses impactos económicos a curto prazo, são suportáveis para conseguir os objetivos a médio e longo prazo de um Médio Oriente sem um Irão como o maior Estado financiador de terrorismo, que impacta sempre domesticamente, de alguma maneira, as coisas na política americana. E então eu penso que Donald Trump, naturalmente, fica impactado na sua... E as primárias são sempre o referendo à performance do presidente, pelo que quem está motivado para votar nas intercalares é quem quer vetar ou dar nota negativa ao presidente. João, vamos a números. 3 candidatos apoiados por Donald Trump perderam na última semana, 5 no último mês, mas ao mesmo tempo 96% dos candidatos apoiados por Donald Trump ganhou. Estamos a sobrevalorizar os que perderam, mostra que existe uma erosão da influência de Donald Trump. Que sinais é que isto dá? Eu tenho passado a última semana a brincar com o meu Excel sobre isso mesmo, porque Donald Trump de facto fala desses números, dos 98%, dos 96%, sim, mas vale a pena ir abrir o capô e ver o que é que se passa ali, porque há eleições em que Donald Trump está a apoiar candidatos que não têm oposição. E aí é fácil de contar como vitória, percentagem de vitória. Nós depois podemos olhar, eu ainda não tenho conclusões, porque estou um bocadinho dedicado a isso, mas ainda não tenho conclusões, que calhar trago para a semana. Mas o que eu já consigo dizer é que uma coisa são as primárias, as 922 primárias em que Donald Trump já apoiou um candidato desde que é presidente. Outra coisa são as 306 em que ou não havia incumbente, ou Donald Trump desafiou o incumbente. Portanto, dos 2/3 do que ele diz, dos 90 e tal %, ia ganhar o candidato que ele apoiou, seja porque ele limpou o terreno, seja porque o candidato já lá estava. Não eram competitivas. Não eram competitivas. E nas competitivas, o número está mais nos 80%. O que é bom, mas eu diria que se o presidente... E tem aqui uma coisa, que é Donald Trump está a refazer o partido. Ou seja, Donald Trump está a comprar guerras para retirar pessoas com que não concorda, retirar pessoas que votaram a favor do seu impeachment, retirar pessoas que acha excessivamente moderadas. Passou ali a imagem de uma das pessoas que estamos aqui a destacar, o candidato dos democratas a governador da Flórida, David Jolley, era um representante republicano há 10 anos. Mas perdeu com a progressista socialista. Mas agora, não, quem perdeu foi o Alex Vindman para o Senado. O David Jolley vai ser o nomeado para governador. Exatamente. A Nixon, que é do Senado. Essa outra derrota tem a ver com perder com o socialista, também tem a ver com o outro senhor não ser da Flórida. Depois há aqui vários fatores, lá está. Quando nós vamos debaixo do capô, dizemos a esquerda ganhou a direita, ou a direita ganhou a esquerda, mas depois vamos ver e uma das pessoas não era de lá e a outra era. E se calhar isso é que conta, não é? O que é que nós temos aqui de interessante? É que, obviamente, como Donald Trump tem este perfil de transformação do partido, ele não tem as percentagens de acerto que teria George W. Bush. Ou seja, o partido era dele e ele era o partido. Havia ali uma concordância. Portanto, ele apoiava as pessoas ganhavam porque a maquinaria do partido estava bem organizada. Donald Trump é um insurgente e, portanto, os 80% são normais. Agora, o número, os candidatos que perdem, esta semana aconteceram várias coisas interessantes. O Wyoming, que é o estado mais republicano dos Estados Unidos, tinha uma maioria de extrema-direita no seu congresso estadual, do Freedom Caucus. Deixou de ter. 13 incumbentes da extrema-direita perderam para candidatos mais moderados e o governador, que era mais moderado e que teve uma guerra com a ala trumpista, conseguiu que o seu sucessor escolhido ganhasse a uma candidata apoiada por Donald Trump.
Portanto, esse tipo de situações em que nós vemos nos bastiões do Partido Republicano, a influência de Donald Trump com alguma erosão, é que podemos dizer, bem, esta coisa da popularidade se calhar está a ter impacto. E nesse número absoluto, lá está, são 300 primárias e ele perdeu 11. Mas 11 é o maior número absoluto de derrotas de sempre, empatado com 2022, um ano em que ele não era presidente, em que estava fragilidade politicamente, em que se calhar o Ron DeSantis até era o favorito a ser nomeado republicano e não o Donald Trump, naquele contexto daquelas intercalares. E, portanto, eu acho que nós podemos afirmar com um bocadinho de certeza que a impopularidade de Donald Trump já está a ter impacto mesmo no controle interno do partido. Agora, se isso vai ser suficiente para não ser maioritário, eu tenho enormes dúvidas. Se isso vai ser suficiente para o próximo candidato republicano ser um antitrumpista, tenho quase a certeza que não. Agora, já se nota erosão. Donald Trump, a Flórida a Ana sabe, a Flórida é o estado maga, não é? O estado que virou republicano por causa da figura de Trump e da figura de DeSantis, mas da figura de Trump. Trump escolheu um candidato e ele não conseguiu ter mais de 50%. Há um detalhe. Essas coisas são interessantes. Na Flórida, que eu acho que é, se quiseres puxar para o que é que vem a seguir, que é o silêncio do DeSantis, que eu acho mais significativo. Aquilo que me parece que tem acontecido com o Partido Republicano, o Trump dizia também esta sexta-feira, a Republican Party is MAGA. Ele transformou o Partido Republicano no MAGA. Aliás, enfim, quem acompanha a política essa eleição americana... que tu trouxeste é interessante, a da Carolina do Sul. Quem acompanha a política americana há muitos anos, olha para o Partido Republicano e não reconhece esta coisa. Isto não é o Partido Republicano, é outra coisa. A pergunta que se coloca é saber se o Partido Republicano regressará um dia ou não. E aquilo que foi evidente durante muito tempo é que quem estava à espera de resistência interna, quem estava à espera que os conservadores tradicionais, não estes reacionários populistas, mas os conservadores tradicionais e os liberais conservadores reagissem contra o Trump, estiveram em silêncio, desertaram a maior parte, aliás, desertaram em muitos casos, foram corridos ou desertaram e saíram dali. Aquilo que começa a ser interessante perceber é quem é que está calado. E é aí que eu acho que o DeSantis é interessante olhar, que é perceber os que, não querendo afrontar Trump, porque o preço de afrontar Trump é altíssimo, não querem ser vistos demasiado na sua companhia. E isso é provavelmente a pista que nós teremos para o que venha a seguir. Muito mais provável do que propriamente estarmos à espera de grandes confrontos agora. E aí, insisto, o DeSantis, que não está na administração... Nós temos um na Carolina do Sul, estavas a falar, que é a irmã do falecido senador Lindsey Graham, que teve um debate desastroso, mas a concorrer contra um candidato abertamente apoiado e aliado político de Nikki Haley, que já foi uma desafiadora de Donald Trump. Portanto, já começam a acontecer esses sinais... Acontece pontualmente, mas é isso. Mas não houve aquilo que seria expectável, insisto. Quem conhecesse o Partido Republicano olhava para este MAGA e dizia... Há uma parte enorme do Partido Republicano que não se revê naquilo. Impossível rever-se naquilo. Onde é que essa gente está? Uns desertaram, outros estão calados. E alguns, estou a pensar no DeSantis, que não é um liberal conservador. O liberal não é garantidamente. Mas que não é exatamente trumpista. E, portanto, onde é que eles andam? Andam mais em silêncio. Estão à espera do quê? Eu acho que há aqui um compasso de espera. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que muito disso do futuro do Partido Republicano se vai definir pós as midterms, conforme o que aconteça, pode ou não haver fragilidade. E aí, enfim, os lobos podem então tirar a pele de cordeiro, ou não. Vamos falar sobre os possíveis sucessores de Donald Trump. O que é que se pode prever para já, Ana? Isto pega exatamente naquilo que estava a ser referido. Só um parênteses já agora. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu acho que em 2022 Donald Trump não tem uma posição institucional para fazer o tipo, em termos de quantidade, em termos numéricos, o tipo de apoios que fez em 2022. Pelo que comparar, ele selecionou em 2022 os candidatos de forma que a sua posição como alguém que estava fora da administração lhe permitia. Não foi a abrangência de... Foram 200 e tal, e agora foram 300 e qualquer coisa. O número é semelhante. Eu penso que institucionalmente o apoio que Donald Trump dá agora, por exemplo, no caso de Catalina Lauf com o Jim Schwarzen, será assim? É o nome? Uma coisa exatamente. O apoio de Donald Trump aparece muito, muito tarde. E Jim Schwarzen... Peço perdão? Ele estava muito indeciso. Jim Schwarzen não só era alguém que tem uma conexão muito maior em termos do contacto local. Essas campanhas a nível local são altamente próximas. Eu estava nos Estados Unidos, já agora que estive lá, eu estava numa praia e vieram candidatos a perguntar de pessoas que vão ser eleitas na cidade onde eu estava, que era em Greenwich, Connecticut, a querer falar comigo. É diretamente, é na praia, no café, vem falar connosco.
dar-se a conhecer e há ali um contacto direto da população em que eles fazem uma campanha muito de proximidade. Schwarzer, exatamente. Exatamente. Nomes alemães. E então, naturalmente, uma pessoa que já é muito conhecida daquilo que é o contexto da comunidade política que ele está a contactar. E, principalmente, muitas vezes o que acontece é que os candidatos que não são endossados pelo Presidente, mesmo assim, em termos ideológicos, estão a proferir as posições do trumpismo. Não é o caso, como o Henrique, por exemplo, poderia falar onde é que estão esses conservadores mainstream. Eles perderam essa batalha daquilo que é a componente ideológica do Partido Republicano numa dura batalha que houve desde 2014 até 2020. Perderam. Hoje em dia, e aquilo que vai ser depois, no futuro do Partido Republicano, vai ser entre a ala Marco Rubio ou Ron DeSantis, que ambos, neste momento, aquilo que é a sua formulação ideológica está a expressar a componente liberal no sentido clássico, mas da doutrina MAGA. J.D. Vance não entra nessa corrida? O J.D. Vance roça naquilo que é o pós-liberal etnonacionalista que Donald Trump... Há outras pessoas que vão dizer que ele aposta nessas categorias, nomeadamente porque não se distancia de J.D. Vance, que abertamente está a seduzir. Porque o escolheu para vice-presidente. E que escolheu para vice-presidente, mas mesmo assim é possível que J.D. Vance, nos últimos 2 anos... Não era isso. Esteja a fazer. Basicamente... Não. E ele tem uma relação muito próxima com Marco Rubio e J.D. Vance, mesmo assim, nestes 2 últimos anos, tem encaminhado para esta versão pós-liberal etnonacionalista. Mas Donald Trump, naquilo que são as políticas, nomeadamente relativamente a questões que têm a ver com DEI, muito ligadas à concepção liberal do princípio da não discriminação, onde uma posição mais progressista daquilo que é a discriminação, a chamada discriminação positiva. Aquilo que tem sido o diálogo da administração será algo dentro ainda do enquadramento liberal da Constituição, como está... Isto é a minha... Isto podia discutir, mas eu fortemente Alguém, quando houve um acidente de helicóptero, a primeira coisa que disse é porque a escolha dos pilotos de helicóptero é por causa do DEI, não é uma pessoa que tem um discurso... a partir do momento... Mas bate com a realidade, a partir do momento em que as políticas endossadas pelo Partido Democrata durante a administração Biden claramente privilegiaram determinados segmentos a ponto de comprometer a competência por causa de avançar determinadas componentes de justiça social. Atirar isso, quando foi a queda do helicóptero, foi atirar juntamente com a queda do helicóptero essas políticas. Mas, Henrique, isso tem a ver com a sensibilidade política e com as questões de Donald Trump ter a personalidade que ele tem. Mas eu estou a falar em questões políticas. Dizer que isso não corresponde à sua natureza original, eu concordo. Ele não fez esse caminho, mas é onde está hoje em dia. Aprovação de políticas, no sentido de que o Partido Democrata claramente foi antiliberal na concepção daquilo que é o princípio da igualdade formal espelhado na Constituição, e é por isso que em determinados assuntos o Supremo Tribunal rejeitou essas políticas em termos daquilo que a administração tem feito até agora, em questões de desregulação da economia, por exemplo, da aplicação da cláusula Non-Discrimination Clause, o princípio da igualdade da Constituição. E em outros ramos ainda está naquilo que é a componente, a composição clássica da estrutura liberal da Constituição. J.D. Vance, e é por isso que J.D. Vance, Tucker Carlson, Candace Owens e outros grandes influencers americanos que apoiavam Trump agora estão a rejeitar aquilo que são as políticas porque não são pós-liberais, não são etnonacionalistas o suficiente. E eu penso que isso é que vai ser provavelmente o dilema do Partido Republicano no futuro. Não vai ser um conservador mainstream versus MAGA, porque o conservador mainstream, independentemente de nós podermos elogiar determinados traços, falhou em oferecer respostas a determinadas necessidades que a população estava a sentir. E demograficamente, agora, aquilo que é o eleitorado do Partido Democrata, e sociologicamente, as coisas mudaram muito para essa ser a resposta. Marco Rubio pode ser talvez uma boa síntese daquilo que ainda é um live de mainstream conservador e adotar de forma pragmática as posições MAGA, tal como Ron DeSantis. Então vai ser Marco Rubio e J.D. Vance, provavelmente. João, com este nível de impopularidade de Donald Trump, até onde é que podem realisticamente conseguir chegar os democratas? A Câmara dos Representantes parece estar mais vulnerável, mas o Senado também entra nestas contas?
Isso para mim foi a coisa mais interessante da semana em primárias, foi a primária do Alasca, porque a primária do Alasca dá-nos uma sensação muito clara de que o Senado está ao alcance do Partido Democrático. É uma coisa que eu sempre disse aqui, precisaria de ver uma hecatombe do Partido Republicano. Nós estamos a falar de para o Partido Democrata ter maioria, tem que ganhar em 2 estados em que Donald Trump ganhou por mais de 10 pontos em 2024. Não são estados mais ou menos, não são estados em que às vezes ganha um e outras vezes ganha outro, não, são estados republicanos e trumpistas. Mas o Alasca não é muito trumpista, de verdade seja dita. Nenhum dos seus senadores é trumpista, nenhum dos seus senadores republicanos é trumpista. Um é anti e o outro não é anti, mas até fica lá perto. E, portanto, haver a possibilidade de, apesar disso, uma candidata democrata, ainda não foram contados os votos todos no Alasca, mas eu tenho a convicção de que ela vai ficar muito perto ao passar os 50% na primária de apuramento dos 4 candidatos finais, e passando os 50% a probabilidade de ganhar fica maior do que 50%, num estado que Donald Trump ganhou por mais de 10 pontos, nós já estamos a ver um caminho real para o Partido Republicano perder a maioria no Senado, porque aí precisaria de perder o Maine e a Carolina do Norte, que são 2 estados, esses sim, divididos. Num deles, o Partido Democrata tem um candidato centrista, de grande qualidade e altamente favorito a ganhar na Carolina do Norte. No Maine teve problemas, mas arranjou um candidato melhor do que aquele que nomeou originalmente. Portanto, acabou por corrigir não era nada difícil, mas corrigiu bastante a mão. Ele é bastante melhor. Ele ganhava um distrito que o Trump ganhava com regularidade. Portanto, e testa uma teoria curiosa, lá está, um bocadinho contrário ao que o Henrique estava a dizer, mas eu acho que não contradiz. No geral, os candidatos de esquerda perdem sítios divididos. Isso é uma coisa garantida na avaliação de primárias democratas ao longo dos últimos 10, 15 anos. Agora, este candidato tem uma coisa populista na zona em que é na Nova Inglaterra e que ele pertence aos socialistas democráticos da América, mas ganhava um sítio que Donald Trump ganhava por mais de 10 pontos. Portanto, há ali uma junção de eleitorados populistas a que ele pode apelar. Vou que é ter de curioso. interromper porque está a chegar a Lisboa João Palhinha. Regressamos novamente aqui a estúdio. Não queres que eu fale desculpa. do papel do Benfica, do Palhinha na transição defensiva do Benfica? É que eu... Também serias, obviamente, muito capaz e talvez como sportinguista estejas preocupado com esta transferência. Mas vamos voltar às eleições nos Estados Unidos para concluir o teu raciocínio. Era um João Maria muito mais importante. Mas, voltando para concluir o meu raciocínio sobre o Maine e sobre o Troy Jackson, eu acho que há a possibilidade, lá está, ficar a faltar o 4º lugar, os democratas têm que ganhar 4 lugares, seja no Ohio, seja eventualmente no Texas, mas aí estaríamos a falar de um terremoto, não é? Isso seria... Se Tallarico ganha no Texas, então... Se no Texas... É preciso ter atenção a uma coisa. Há a transformação... Há 2 coisas aqui que são muito importantes para olharmos para isto, que é nós temos uma perspectiva dos Estados Unidos um bocadinho estática, esquecemos às vezes do que evoluiu, de como se transformou. E, portanto, a transformação do Texas, quer dizer, não é a população que estava a viver no Texas só, é uma evolução, uma alteração que houve na população do estado do Texas. E, portanto, isso é uma coisa curiosa que já vem de 2018. Já, as pessoas, quando o Beto O'Rourke quase ganha o Texas, as pessoas que eram do Texas, nascidas no Texas, o Beto O'Rourke ganhou essas pessoas e o Ted Cruz ganha as pessoas. Ou seja, houve mais republicanos a vir viver para o Texas do que aqueles que já lá viviam. Muitos tinham saído, por exemplo, da Califórnia. Muitos tinham saído da Califórnia a ir para o Texas. Nova Exatamente. York. Ficam com alergia a políticas de... Como o Elon Musk. O Elon Musk é um exemplo desse, um eleitor republicano. Mas, portanto, se acontecer uma transformação no Texas, isso é uma coisa monumental. Eu acho que isso é uma coisa muito impressionante. Mas não é de excluir, eu diria. Não é de excluir, não. Há vários estados neste momento onde é possível... Das sondagens de James Tallarico. Não é impossível. E o candidato republicano é muito mau. E o Tallarico é uma personagem muito curiosa e muito interessante. E, portanto, é original. Agora, isso também depois vai condicionar muito o que venha a acontecer a seguir a caminho das presidenciais. Ou seja, quer o Partido Republicano, quer o Partido Democrata vão depender muito destes resultados para se organizarem em relação às presidenciais. Admitindo, claro, que o Presidente Trump não acha que pode ser candidato. O Steve Bannon acha que ele pode ser candidato. E, aliás, há uma coisa curiosa que me faz muita confusão. Os democratas, em todas as audições no Senado, enfim, todas as audições que fazem algum sentido, desafiam, sobretudo, quem está ligado à parte judicial, a responder à pergunta se quem é que ganhou as eleições, as últimas eleições. Acho que Biden ganhou. Eu, por acaso, achava muito mais interessante que começassem a perguntar se acham possível Trump ter um 3º mandato ou não, porque essa é uma pergunta muito mais séria e é um equívoco, é uma dúvida que é intencionalmente colocada, mais para manter
pressão sobre o Partido Republicano, eu quero acreditar que não passa pela cabeça de ninguém ajuizado, mas o mero facto de haver esta discussão, o mero facto disto ser possível, mostra o condicionamento feito ao Partido Republicano e, de um modo geral, ao sistema democrático. Uma das pessoas dessas 11 que Donald Trump apoiou e perderam primárias, o Andy Ogles, foi uma da pessoa que propôs a emenda constitucional que garantiria que o Trump poderia ser candidato. Mas sabia que era preciso uma emenda constitucional, já não é mau. Já não é mau. Já é uma vantagem. Mas antes de pensarmos num terceiro mandato, vamos ao segundo, Ana, porque se perder o controle de uma das câmaras do Congresso, o que é que muda realmente nos próximos 2 anos de mandato de Donald Trump? O resto da presidência acabou, na minha perspectiva, daquilo que seriam alterações ou execução de políticas que verdadeiramente contribuíssem para a agenda daquele Só em investigações vai ser um inferno. É isso. Ou seja, os democratas, conseguindo o controle do Congresso, vão começar a mover processos de impeachment e investigações que irão condicionar muito a agenda política de Donald Trump. Também a própria agenda em termos de scheduling. Peço perdão. O próprio já falou sobre isso, sobre o receio dos impeachments. Exato, e daí a importância, nomeadamente ele vai fazer um comício de intercalares, que vai ser Dallas, será? Não. É uma convenção. Uma grande convenção. Já não acontece há muitos anos. E há vantagens que o Partido Republicano ainda tem, mas eu penso que não irão surtir efeito porque das últimas 41 eleições intercalares, 39 foram ganhas pelo partido da oposição. Ou seja, não só Donald Trump está num contexto de impopularidade e de algum desencanto por parte da sua própria base, uma base mais isolacionista, mais alinhada com Tucker Carlson, provavelmente rejeita-o por causa da sua política externa, a base mais independente que rejeitou Kamala Harris e a administração Biden e votou em Donald Trump, rejeita provavelmente os resultados das suas políticas económicas e também já deve haver um certo cansaço ao tipo de performance política que Donald Trump sempre obriga, é algo que é sempre acompanhar e exaustivo. E os independentes às vezes querem mais paz, são menos ideológicos. É que votaram no Biden, não? Exatamente. E depois esqueceram-se. Havia uma razão. Os candidatos agora apoiados por Bernie Sanders, ele ainda... Bernie Sanders, a ala progressista, penso que terá mais cartas a dar agora nas próximas eleições. Mas, agora perdi o raciocínio, peço imensa desculpa. Estava a falar de... Não há problema. Estava a falar... exatamente. Não só aquilo que é o próprio contexto da sua popularidade, em princípio, irá levar a um cenário em que os democratas estão muito mais motivados para sair e ir votar, e também aquelas pessoas que votaram Trump, mas que agora estão desiludidas, então querem demonstrar essa desilusão, do que propriamente uma base republicana que pode estar mais anestesiada. Essa é a primeira. Mas depois há sempre o contexto histórico. A partir do momento em que de 41, 39 eleições são ganhas pelo partido da oposição... Depois é a margem, é o que nós temos vindo a falar aqui. E depois a questão é a margem, perde por muito ou perde por pouco? Certo, e depois também há sempre a parte da composição... O Biden teve umas intercalares de 22 boas. Perdeu, mas perdeu por muito pouco. Foi bom. Exato. Historicamente falando. E também tem a ver com o mapa eleitoral, no mapa de quem vai a eleições, porque o Senado... Exatamente, não são sempre os mesmos nesta fase. Mas eu acho que há aqui duas coisas, por isso é que não é sempre igual, ou seja... É tradicional nas midterms quem está na presidência perder, mas normalmente isso não quer dizer que o país fique ingovernável durante 2 anos. Porquê? Porque tradicionalmente, essa é a grande diferença, tradicionalmente havia um hábito dos 2 partidos conseguirem encontrar pontos de acordo. Ou seja, se os presidentes ficavam limitados, então na segunda metade do segundo mandato costumavam estar muito mais limitados, mas o país não se tornava ingovernável. É evidente que num cenário em que se polarizou, se extremou e se alimentou o ódio, é isto que acontece. Ou seja, as políticas de ódio, as políticas de extremar, têm este efeito, tornam os países ingovernáveis. Porque a tradição sempre foi haver democratas e republicanos que faziam acordos entre si. Portanto, o país era governável porque havia possibilidade de senadores e congressistas republicanos e democratas conversarem. Num cenário em que conversar com o outro lado é absolutamente proibido, isso torna-se muito mais difícil. Há relativamente pouco tempo na administração Biden isso aconteceu. Ou seja, havia maiorias republicanas e negociou-se uma lei de fronteiras, que depois Donald Trump torpediu por razões eleitorais, mas os 2 partidos... Os 2 partidos... Dado aquilo que ele conseguiu fazer na fronteira. Os 2 partidos negociaram um acordo, ainda com um presidente de um e um congresso. A questão seguinte é que eu acho que na ala esquerda do Partido Democrata haverá vontade de tentar ações tipo impeachment. Os moderados dos democratas, se tiverem bom senso, não querem, porque se o impeachment tivesse sucesso, implicaria o presidente ser Vance.
Bom, não havia nada menos inteligente para os democratas fazerem do que pôr Vance como presidente a caminho das próximas presidenciais. Portanto, do ponto de vista estratégico, seria um erro monumental fazer um impeachment a um presidente que está há 2 anos de sair. Portanto, isso seria... É que eu penso que eles, à partida, sabem que não conseguem concretizar o impeachment, mas iniciar os processos podem degradar o ambiente, Mas pode ser mais estratégico, por exemplo, começar por fazer o impeachment ao Pete Hegseth e desgastar, como os republicanos fizeram com Mayorkas antes, na administração Biden. Isto é o resultado destes processos. Quer dizer, nós estamos a assistir ao resultado desta polarização. Isto é o que acontece. E isso ajuda-nos a pensar o que é que acontece quando este género de situações são importadas, por exemplo, para a Europa. Para onde é que nos encaminharemos? Para este género de situações. Queria só uma coisa sobre vocês falaram os dois da esquerda do Partido Democrata. Eu acho que vai ser muito interessante analisar nestas eleições o impacto destes candidatos de esquerda, porque eles estão a concorrer ao mesmo tempo que candidatos centristas na esmagadora maioria dos sítios. Na Flórida, para o Senado, candidata de esquerda, para governador, centrista. Michigan, idem. Maine, idem. E eu acho que o eleitorado democrata, que é um eleitorado muito informado, muito atento nas primárias, em 2028, quando for escolher o candidato presidencial, vai olhar e vai ver que, se calhar, o El Sayed ganhou o Michigan por 1, mas a Jocelyn Benson, que é a candidata a governadora, ganhou o Michigan por 9. E eles não vão querer correr esse risco, como já não quiseram em 2020. Vamos ver, mas eu acho que o Partido Democrata ainda não está no ponto de virar para o radicalismo da mesma maneira que o Partido Republicano virou. Mas está mais perto hoje do que alguma vez teve. Eu penso que o argumento seria que o Partido Democrata já há muito tempo começou a adotar, nomeadamente em questões de imigração e em questões identitárias, determinadas políticas que nunca um liberal do Partido Democrata nos anos 90 iria apoiar e que de repente passaram ao mainstream. E depois então há os extremamente radicais. Eu penso que... Mas o partido de Biden não é substancialmente diferente do Partido Democrata dos últimos 50 anos. Eu discordo, mas não é substancialmente diferente. Eu tenho certas discordâncias disso. E é substancialmente diferente da Ocasio-Cortez e por aqui fora. Portanto, essa divergência mantém-se. O que os socialistas democratas americanos o que estão a fazer é concorrer em sítios fortemente democratas. Isto pode ter um efeito, que é eles ganharem peso dentro do partido porque representam a ala mais core do Partido Democrata. E isso pode, exatamente, a claque. E isso pode ter consequências. Agora, quando formos às primárias para as presidenciais, bom, mas isso ainda temos muito tempo, ainda passará muita água. Até lá falaremos de muito mais coisas, obviamente. Vamos às sugestões, João? A minha sugestão entronca aqui um bocadinho nesta nossa ideia das investigações que podem vir a ser feitas no caso de haver um Congresso Democrata, que é esta estranhíssima decisão, um artigo do Wall Street Journal, esta estranhíssima decisão de considerar o esquema de cripto de Donald Trump e da sua família um banco, oficialmente. E este tipo de coisas são o tipo de coisas que uma maioria democrata pode passar semanas e semanas a encher telejornais e comissões de inquérito com isto. Ana? É um livro de Dan Baltz, a minha sugestão, sobre Collision 2012, Colisão 2012, porque tem a ver com a avaliação e a estratégia que Obama adotou depois das intercalares de 2010, que foram consideradas pelo próprio Obama como shellacking, que é no fundo um desastre. O Partido Democrata perdeu 60 congressistas, eu penso que perdeu 6 senadores também. Foi uma derrota muito pesada, mas depois é interessante saber como Obama conseguiu, em termos estruturais, alterar aquilo que são os mecanismos do Partido Democrata para ir de uma derrota estrondosa de 2010 nas suas intercalares para uma vitória a Mitt Romney, que era o candidato republicano, de Obama em 2012. É um livro interessante. Ana, João e Henrique, obrigada. Obrigado. Muito obrigada.